Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Top Cat Crypto Show. Hoje para comentar aqui um pouco sobre o desfecho da previsão que eu tinha feito em outubro. Portanto, uma previsão que dizia que no dia 29 de outubro, entre o dia 29 de outubro e o dia 9 de novembro, nós iríamos encontrar um local bottom que iria ser qualquer coisa aqui entre a média móvel dos 200 dias e a média móvel das 50 semanas. Portanto, iria encontrar o bottom aqui junto dos 102 mil e poderia ter um candle week aos 96. Isso, de facto, aconteceu. Portanto, nós fomos nessa data exatamente ao target dessa previsão, o que eu não esperava, o que eu não consegui contabilizar e, portanto, é sempre impossível conseguir prever situações como, por exemplo, o que aconteceu com a BlackRock. Portanto, a BlackRock criou o pânico e não só criou o pânico, como criou a sensação de que, de facto, novembro teria que ser o fim do bear market e, portanto, aqui quando a BlackRock começa a despejar, a forçar aqui a perda desta média móvel dos 50 semanas, portanto, eu julgo que isto foi uma operação mesmo propositada para obrigar a perder todas estas médias móveis. E, portanto, isso seria quase impossível de eu conseguir prever isso e poder fazer uma análise baseada nessas possibilidades. Mas a verdade é que conseguiram levar a deles avante de rebentar aqui com isto, com esta média móvel aqui e criar o pânico. Portanto, levaram as pessoas a acreditar que o bear market, tal como nos ciclos anteriores, teria que entrar aqui. E nós tivemos um Fear Grid Index que foi parar aos 10. Portanto, nós tivemos mínimos históricos absolutos no Fear Grid Index e, portanto, com quase toda a gente a acreditar que o bear market entrou, criou-se o pânico. Portanto, criou-se um panic sell que conseguiu levar a Bitcoin aqui aos 80 mil. Portanto, algo que eu não consegui sequer nem eu próprio esperar que pudesse acontecer. Portanto, ainda viemos aqui aos 80.500 e encontrou-se aqui esse bottom local nos 80 mil. E isto terá sido então uma semana depois. Portanto, isto acabou por ser não no dia 9 de novembro, mas acabou por ser depois no dia 21 de novembro. Portanto, no dia 21 de novembro, a encontrarmos aqui o bottom absoluto desta correção. E, portanto, agora, hoje, dia 3 de dezembro, que seria o dia que eu esperava virmos encontrar aqui a média móvel dos 200 dias como resistência. Portanto, eu depois disse que iríamos aqui encontrar, depois do dia 3 de dezembro, um topo local. Mas o que aconteceu foi que esta queda ficou muito profunda e deixou-nos muito distante da média móvel e, portanto, o que eu acredito que agora possa acontecer é nós virmos aqui a encontrar a média móvel dos 50 dias, que poderá funcionar como ligeira resistência. Portanto, nós depois poderemos vir aqui a acompanhar até final do ano a média móvel dos 50 dias, portanto, encontrá-la aqui nos 96 e depois acompanhá-la na descida até ao final do ano, onde depois poderemos então começar então a retomar a subida, quebrando-a como resistência, deixando-a funcionar agora como suporte, e chegando depois aqui a janeiro, depois no dia 22 de janeiro, na pior das hipóteses, portanto, esta é a pior das hipóteses, retestando a média móvel dos 200 dias como resistência no dia 22 de janeiro, ou a outra previsão, que é quebrá-la antes, portanto, no início do ano, no início de janeiro, quebrar aqui a média móvel dos 200 dias e depois chegar então ao dia 22 de janeiro na construção do novo all-time high para a Bitcoin, nos 130 mil. Portanto, eu creio mais que este seja o caminho mais provável. Portanto, eu não vou achar que o mais pessimista é o mais provável. Isto não tem nada a ver com pessimismo ou otimismo. Não. Os mercados não querem saber nem do nosso sentimento. Eu acredito que este seja o desfecho mais provável. Encontrarmos mesmo aqui o novo all-time high no dia 22 de janeiro, ou na semana do dia 22 de janeiro ao dia 31 de janeiro,
encontrar algures aqui entre o dia 22 e o dia 31 o novo all-time high da Bitcoin nos 130 mil. Portanto, este será o caminho que ela há de levar. Ou numa situação mais conservadora, mais bearish, poderíamos mesmo ainda encontrar uma resistência aqui no dia 22, rejeitar ainda a média móvel dos 200 dias e depois então só em abril a regressar então às novas máximas. Nessa situação, indo aos 130 mil em abril, ou conhecendo o novo all-time high em abril, o resumo, a retoma do bull market seria depois de abril a julho, e portanto aqui de abril a julho ir então dos 130 mil ao valor que será depois o final do ciclo, do final do bull market. Portanto, dos 130 ao ponto que não sabemos. Portanto, poderá ser 250 mil, poderá ser 300, ou poderá ser mesmo o topo do Bitcoin Power Corridor de Harold Christopher Burger, que se encontrará no dia 1 de julho nos 400 mil dólares. E portanto aqui poderá ser então, alguns aqui perto, o final deste ciclo, que acabou por se tornar 6 meses mais extenso, portanto, devido à maturidade do próprio ativo subjacente que é a Bitcoin. É tudo por hoje. Um grande abraço a todos e até breve.